Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, gente, como eu comentei na segunda-feira, a gente está falando sobre mudança de variáveis, né, para integrais triplas, e a gente estudou já coordenadas cilíndricas. Então, a gente entendeu como é esse novo tipo de coordenadas, como é esse novo sistema, para depois a gente começar a integrar. Hoje vai ser o mesmo esquema. Então, eu vou primeiro apresentar um novo sistema de coordenadas, a gente vai entender ele, como é que ele funciona, depois a gente vai começar a aplicar esse sistema em integrais triplas. Então, hoje nós vamos estudar sistema de coordenadas esféricas. Então, vou começar aqui no quadro. Vamos começar falando aqui sobre esse sistema. Vamos entender como ele funciona. Então, olha só, coordenadas esféricas. Aí você vai dizer, de novo, outro sistema, precisava de tudo isso, não precisava só os retangulares? Bom, claro que você poderia viver facilmente tendo só o sistema de coordenadas retangulares. Mas você já percebeu na segunda-feira que existem situações onde é muito melhor você saber o sistema de coordenadas cilíndricas. Da mesma forma, tem situações que é muito melhor você conhecer esse sistema aqui de coordenadas esféricas. Então, esse sistema é mais um jeito de você localizar um ponto no espaço, no R3, quando você tem lá o espaço x, y e z. Então, vamos fazer aqui um desenho. Está aqui o nosso espaço. Vamos marcar o nosso ponto. Vamos dizer que o nosso ponto está aqui. E a minha pergunta é, como é que eu localizo esse ponto no espaço? Como é que nós estávamos acostumados a localizar? Bom, eu poderia pegar esse ponto, ver qual era a projeção dele no plano XY. Então, poderia primeiro analisar essa projeção. Digamos que a projeção desse ponto P está bem aqui. Vou chamar essa projeção de P'. A parte dessa projeção, eu ia ter uma coordenada x. Nesse caso, está bem aqui. Eu ia ter uma coordenada y, que nesse caso está bem aqui. Marcando aqui a minha projeção P', tendo x e y, eu também vou ter o que a gente costumava chamar de diagonal, que é a distância da origem até esse ponto que é a minha projeção. Essa diagonal, a gente também estava acostumado a chamar de R, né? E essa diagonal, eu uso ela justamente para localizar a minha coordenada z. Então, eu poderia pegar essa diagonal, projetar aqui em cima, e quando eu perceba que isso aqui é paralelo, e aí eu vou obter desta forma uma coordenada z. Então, com isso, você conseguia localizar esse ponto pelas coordenadas x, y e z. Esse jeito de localizar um ponto é o que nós chamamos de coordenadas retangulares ou cartesianas. Na segunda-feira, nós aprendemos um outro modelo. Qual seria? Ao invés de eu usar x, y e z, eu olho aqui para x e y e eu uso as coordenadas polares. Então, eu vou utilizar essa reta aqui, que a gente chama de R, normalmente, né? E eu utilizo também esse ângulo, que é o ângulo θ. Então, ó, com essas duas informações, R e θ, eu acho a minha projeção P'. E depois, para eu achar meu ponto P mesmo, basta usar de novo a mesma coordenada Z. Então, nas coordenadas cilíndricas, você usava R, θ e Z. Tá, mas hoje a gente vai aprender um novo modo de localizar esse ponto. Então, para você localizar esse ponto usando coordenadas esféricas, você vai usar ainda 3 informações. A primeira informação, que é uma que poderia assim chegar na nossa mente logo, mas a gente até agora não usou ela, é a distância da origem até o ponto. Então, perceba que em nenhum sistema a gente utilizou ainda essa informação. Então, agora a gente vai usar. Então, olha só, imagina que eu tenho a distância aqui da minha origem até o ponto. Então, isso daqui é uma informação relevante. Essa informação aqui, essa distância, eu vou chamar de ρ. Então, ela é a primeira coordenada do sistema de coordenadas esféricas. Então, para você localizar esse ponto, uma das informações é ρ. O que é ρ? É a distância da origem até o ponto. Uma segunda informação que eu vou utilizar é um ângulo. Que ângulo é esse? Eu vou usar o ângulo formado entre o eixo z positivo e justamente essa distância que eu chamei de ρ. Então, entre o eixo z positivo e essa distância,
isso me dá um ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de φ. Então, o meu ângulo φ é uma segunda informação que eu posso utilizar para localizar esse meu ponto P. E a terceira e última informação que eu posso usar é justamente o meu ângulo θ, o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas. Então, perceba que agora você vai ter uma distância e dois ângulos. E usando essas três informações, você consegue localizar qualquer ponto no espaço. Exemplo, por exemplo, digamos que você está aqui com x, y e z. Aí, digamos que você quer localizar, não sei, esse ponto bem aqui. Já que isso aqui é 3 em y. Ó, esse ponto aqui, se você fosse localizar ele em coordenadas retangulares, então, x ia ser 0, y ia ser 3 e z ia ser 0. Isso em coordenadas retangulares, né? Se eu fosse utilizar aqui, ó, x, y e z. Agora, se eu fosse querer localizar esse ponto em coordenadas esféricas, o que eu ia fazer? Primeira coisa, qual é a distância da origem até esse ponto aqui? É 3. Então, eu ia marcar essa distância saindo da origem e chegando aqui no meu eixo z positivo. Então, eu ia marcar essa distância que é 3. Tá aqui, ó. Então, a primeira informação que eu ia dar era a distância. Eu vou colocar aqui. 3 é a minha distância. Só que isso aqui é o ρ, distância da origem até o ponto. Depois eu ia começar a rotacionar. E a primeira coisa que eu ia fazer era rotacionar esse ponto. Ó. Perceba que enquanto você estiver exatamente no eixo z, o seu φ, que é o ângulo formado com o eixo z, é 0. Conforme você vai inclinando, né, essa reta aí para frente, você vai obtendo o ângulo φ maior que 0. Então, se eu estou aqui, ó, eu vou fazer com que essa distância ela comece a se inclinar para frente, até chegar exatamente aqui no eixo x. Ou seja, eu vou fazer isso daqui passar para cá, até chegar justamente aqui no eixo x. Quando eu faço isso, ó, qual foi a angulação que eu obtive quando eu fiz isso? Uma de 90 graus. Eu estava aqui e eu caí exatamente no eixo x. Então, eu obtive 90 graus. Ou seja, o meu ângulo φ foi π sobre 2 radianos. Então, está aqui meu ângulo φ. Tá, agora, para chegar aqui onde eu realmente quero, basta agora eu fazer a rotação no θ. E para eu chegar daqui para cá, o θ ele tem que ser de novo 90 graus. Então, quando eu faço essa rotação de 90 graus, eu volto para cá, ó. Ou seja, aqui eu precisei de um ângulo de 90, aqui eu também precisei de um ângulo de 90, e aí eu consegui chegar no meu ponto. Então, o θ aqui também precisou ser π sobre 2. Então, fazendo esse raciocínio, gente, você consegue também chegar em qualquer parte do seu espaço. Agora, detalhe, nesse sistema aqui, o φ ele só vai até π, tá? O φ ele vai de 0 a π, ou seja, o máximo que você pode, nessa segunda etapa que eu fiz aqui, o máximo que você pode chegar é aqui embaixo, é quando o φ é igual a π, 180 graus. Então, você está no eixo z, só que para o lado negativo. Aí você vai me perguntar, professor, mas e se eu quiser achar um ponto que está para cá? Que está para esse lado daqui? Como é que eu faço? Porque eu ia precisar que o φ fosse maior que π. E não, você não ia precisar disso, porque isso aí ia dar uma redundância. Se você quer um ponto que está para cá, não tem problema. Quando você chegar bem aqui, é só você fazer uma rotação em θ maior que π sobre 2. E aí você consegue chegar aqui tranquilamente. Então, perceba que usando esses dois ângulos, claro, e a distância, você consegue sem problemas chegar em qualquer lado, qualquer octante do nosso espaço. Deu para entender, gente? Então, é assim que a gente vai usar o ρ, o φ e o θ. Cuidado, o φ e o θ são dois ângulos diferentes, que têm significados diferentes, e até o limite deles é diferente. O φ vai de 0 a π e o θ ele vai de 0 até 2π. Então, vou apagar isso aqui é só um exemplo. Porque agora a pergunta que fica é a seguinte. Beleza, professor, já entendi quem são essas três coordenadas aqui. Agora, qual é a relação delas com as coordenadas retangulares?
É isso que a gente vai ver a partir de agora. Para isso, eu queria que você percebesse primeiro que esse R que está aqui embaixo é o mesmo valor que está aqui em cima, porque na verdade esse R aqui ele é uma projeção daqui, ó, tá? Então, a mesma medida que você encontra aqui embaixo é a mesma medida que você encontra aqui em cima. Então, o R ele aparece aqui em cima também. Então, olha só, essa medida aqui vale R e da origem até esse ponto aqui vale Z, que é o Z que aparece aqui. E essa medida R com o eixo Z forma um ângulo de 90 graus. Então, bem aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse triângulo aqui formado pelo Z, pelo R e pelo Ρ é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o Ρ e os catetos aqui são Z e R. Até aqui tudo bem? A partir de agora, então, eu vou usar as relações trigonométricas para esse triângulo retângulo. E a primeira que eu vou usar é o cosseno. Então, quando eu fizer cosseno de φ, ele vai ser o cateto adjacente, que é Z, sobre hipotenusa, que é Ρ. Então, quando eu faço isso, ó, cosseno de φ, como sendo cateto adjacente, que é Z, sobre a hipotenusa, que é Ρ, eu obtenho essa equação. Agora, eu vou isolar o meu Z. É esse que é o meu interesse. Isolando o Z aqui, eu vou obter que o meu Z é igual a Ρ vezes cosseno φ. Tá? Então, até aqui nenhum mistério, só fiz isolar o Z desta equação aqui de cima. Só que para esse mesmo triângulo retângulo, eu poderia, ao invés de fazer o cosseno de φ, eu poderia fazer o seno de φ. Nesse caso, o cateto oposto é o R. Então, ia ficar seno de φ é igual a R sobre Ρ. Isolando agora o R, eu ia obter que o meu R é igual a Ρ seno φ. Então, olha só, eu obtive aqui já duas relações. Em uma delas, o meu Z ele já está isolado. E é esse que eu queria mesmo. Eu queria escrever Z em função das coordenadas esféricas. Já consegui. Então, olha só, Z está aqui. Ele depende de Ρ, depende de φ. Só não depende de θ, mas não tem problema. Isso aqui já é o que eu queria. Agora, e x e y? O que eu faço com x e y? Porque até então, eu só consegui uma relação para R. Só que eu não quero para R, eu quero para x e y. O que eu faço então? Bom, esse R que está aqui em cima é o mesmo R que está aqui embaixo, que é o R das coordenadas cilíndricas. E nas coordenadas cilíndricas, existe uma relação entre x, y com R. E qual é a relação? X igual a R cosseno θ, y igual a R seno θ. Então, vou escrever aqui embaixo. Ó. Então, já existe essa relação, que o meu x é igual a R cosseno θ e o meu y é igual a R seno θ. Bom, daqui acho que já dá para imaginar o que a gente vai fazer, né? Essas relações já eram conhecidas nossas, mas o que eu vou fazer agora é isolar o R das duas. Quando eu isolar o R, vai ficar assim. Na primeira, R igual a x dividido pelo cosseno de θ. E na segunda vai ficar R igual a y sobre seno de θ. Aí olha o que eu vou fazer. Aqui nessa primeira relação, onde aparece o R, eu posso substituir, se eu quiser, por x sobre cosseno θ, ou, se eu quiser, eu posso substituir esse R por y sobre seno θ. Na verdade, eu vou substituir pelos dois. Então, a partir daqui, eu vou gerar duas equações, ó, a partir dessa relação aqui embaixo. Com isso, eu vou obter o seguinte. Se eu substituir R por x sobre cosseno θ, vai ficar x sobre cosseno θ igual a isso daqui. Isolando o x, vai ficar x igual a Ρ cosseno θ seno φ. Agora, se eu substituir esse R por y sobre seno θ, e depois isolar o y, vai ficar y igual a Ρ seno θ seno φ. E agora o z eu só vou repetir. Z igual a Ρ cosseno φ. Pronto. Olha só, acabamos de escrever x, y e z em função das coordenadas
esféricas, usando aí alguns raciocínios geométricos. Então, essa é a relação que a gente queria. Então, se eu te der agora qualquer coordenada em esféricas, você consegue transformar para coordenadas retangulares, usando aqui essas três equações. Perceba que agora ficou mais diferente, né? Ficou assim, algo assim não tão quanto a gente estava acostumado, criando cilíndricas. Agora não, agora ficou uma coisa assim bem, digamos, nova, né, para a gente. Além dessas relações também, a gente tem uma outra relação importante. Se você perceber, o ρ, como eu já disse, é a distância da origem até o ponto P. Mas toda vez que a gente queria usar a distância da origem até um ponto P, e você sabia as coordenadas x, y, z desse ponto, o que você fazia? Qual era a relação? A gente fazia x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a distância ao quadrado. Isso vinha da fórmula da distância de dois pontos, né? Só que um dos pontos é a origem. Então, outra relação importante que a gente vai usar também é essa, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Então, essas relações aqui, essas que estão de amarelo e essas que estão de rosa, são importantíssimas para a gente conseguir trabalhar com as coordenadas esféricas. Bom, então, nenhuma pergunta até aqui? Então, agora que a gente já entendeu como são essas coordenadas, a gente vai trabalhar um pouquinho, vai resolver alguns exercícios bem básicos, para depois a gente começar a falar sobre integrais. Então, vou mostrar aqui no slide um pouco do que eu já falei. Olha só, essa é a nossa aula, última aula, né, aula 29. Então, a gente está falando sobre coordenadas esféricas. Já expliquei, mas aqui diz, ó, no sistema de coordenadas esféricas, um ponto ele é representado pela tripla ordenada, onde ρ é a distância da origem até o ponto P, θ é o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas, que é o que a gente estava acostumado, e φ é o ângulo entre o eixo z positivo e o segmento de reta OP. Então, nesse caso, ó, são essas três informações que juntas conseguem localizar um ponto P. E para a gente converter entre um sistema e outro, você vai usar essas três relações aqui, ó, tanto para x, quanto para y, quanto para z. E também você pode usar essa outra identidade que a gente acabou de ver. Bom, sabendo disso, então, ó, vamos descrever pelo menos duas superfícies em coordenadas esféricas. Ou seja, ele me deu uma equação e ele quer saber que superfície é essa. A primeira equação que ele me deu foi ρ igual a 1. Já vou escrever aqui a segunda. A segunda é φ igual a π dividido para 2. Pronto. Então, ele me deu duas equações e ele me disse que essas equações estão descritas em coordenadas esféricas. Então, ele quer que eu diga para ele qual é essa superfície. Ele quer que eu desenhe o gráfico dessas equações. Vamos começar aqui. ρ igual a 1. Bom, primeiro você pode tentar entender o que significa ser ρ igual a 1. ρ é a distância da origem até o ponto. Então, o que ele quer é o conjunto de todos os pontos cuja distância até a origem são iguais, e é igual a 1. Ora, isso vai formar o quê? Porque essa descrição que eu dei agora já é conhecida. O conjunto dos pontos que estão equidistantes à origem, nesse caso. Isso é o quê? Isso é uma esfera. É uma esfera de centro na origem. Então, isso daqui vai nos dar uma esfera. Você vai dizer, ah, professor, mas como é que eu ia saber disso? Só pela definição? Não, você pode usar as relações que a gente acabou de ver. Ó, tem essa relação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. O ρ agora é sempre 1. Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado. Ou seja, vai ficar assim, ó. Essa equação, em coordenadas cartesianas, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 1 ao quadrado. Ó, então, essa equação é a mesma dessa, só que em sistemas diferentes. Só que essa você já sabe. Você ia olhar para cá e falar, já sei, isso aqui é uma esfera de centro na origem e raio 1. Então, agora, ao invés de você escrever assim, para falar de uma esfera desse jeito, você pode escrever simplesmente assim. Fica muito melhor. Então, aqui, ó, para desenhar, basta você fazer aqui os três eixos. Vou fazer uma circunferência aqui primeiro. Depois eu faço outra circunferência no outro plano.
Tá aqui. Então, essa aqui é a nossa circunferência de centro na origem e raio 1. Então, essa equação descreve esta superfície. Vamos para o segundo exercício. Olha só, no segundo exercício, o meu φ é que tem uma exigência. Os outros não têm, nem θ, nem ρ. Então, a única coisa que ele me pede é que esse ângulo φ, que é o ângulo formado entre o eixo Z e a minha distância, seja sempre π sobre 2. Π sobre 2 você já sabe que é 90 graus. Então, para qualquer distância que você tiver aqui, ó, no eixo Z, para qualquer distância, você sempre vai ter que fazer esse ângulo de 90 graus. Ou seja, se você estava aqui em cima do eixo Z, você vai cair exatamente no plano XY. Você vai cair em cima do eixo X. E aí, como o ρ, que é a distância, ela não tem nenhuma restrição, então você pode preencher o eixo X positivo todinho dessa forma, já que não existe um tamanho certo do que ele está pedindo. Só que o θ também está livre. Então, imagina que você está pegando o eixo X positivo e você rotaciona ele 360 graus, 2π radiano. Isso vai te dar o quê? Que superfície? Isso vai te dar o plano XY todinho, o chão todinho. Então, esses pontos que satisfazem essa condição aqui são todos os pontos do plano XY. Ah, professor, mas como é que eu ia saber disso? Eu tenho que ficar raciocinando? Calma, você pode usar as relações também. Então, ó, existe essa relação aqui para Z. Olha só. Aqui diz que Z é igual a ρ cosseno φ. Você vai dizer, ah, professor, mas mesmo que eu coloque um valor aqui para φ, ainda vai ficar o ρ aqui, para me atrapalhar. E não vai. Sabe por que não vai? Porque quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0. Então, vai zerar o ρ. Então, no final, Z vai ficar uma constante. Então, se você usar aquela relação, você vai perceber que Z é igual a ρ cosseno de π sobre 2. Isso aqui é 0. Então, na verdade, a sua superfície é Z igual a 0. Z igual a 0 é uma função. Você sabe o gráfico, isso é um plano. No caso, o plano cortando ali a origem, né? É o plano XY. Essa que é a verdade, como a gente já tinha comentado. Então, na hora que você fosse desenhar, você faria aqui o eixo X, eixo Y, eixo Z, e essa superfície aqui é o plano XY. Então, eu vou achurar aqui. Então, nós estamos nos referindo a esta superfície aqui, que é o chão. Muito bem, então agora já deu para se acostumar um pouquinho, né, com esse novo sistema. Era novidade para a gente, mas agora a gente já está começando a se adaptar a ele. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre integrais. Só que, claro, para falar de integrais, e eu estou dizendo que eu mudei o sistema de coordenadas, eu mudei as variáveis. Então, antes de eu falar de integrais, eu preciso calcular um amigo nosso conhecido, né? Já que eu estou nessa parte. E é justamente o jacobiano. Então, nós vamos calcular o jacobiano para esse novo sistema. Ou seja, quando você muda de coordenadas retangulares para esféricas, como é que vai ficar o jacobiano? Ou seja, acho que você já percebeu que vai ficar uma coisa bem interessante, né? Por quê? Porque olha só quem é x, y, z. Olha só, x, y e z. É isso daqui, né? X, y e z. Aí, quem é o jacobiano? É o determinante daquela matriz, nesse caso 3 por 3, onde você vai derivar x em relação a ρ, em relação a θ, em relação a φ, depois o y, depois o z. Isso agora não vai zerar um monte de membro lá da matriz, não vai, que nem foi nas coordenadas cilíndricas, não vai. Vai zerar só um membro, vocês vão ver. Mas o resto vai ficar bem interessante. Então, ó, vou fazer aqui no terceiro quadro. Mas, para economizar espaço que eu vou precisar, eu vou apagar essa parte aqui do quadro. Aí aqui eu já vou colocar algumas... Eu já vou começar aqui, na verdade. E vou terminar no terceiro quadro. Então, no terceiro exercício, ele quer o jacobiano. Claro, para eu calcular o jacobiano nesse caso, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é da relação. X igual a ρ, cosseno θ, seno φ. Y igual a ρ, seno θ, seno φ. Z igual a ρ, cosseno φ. O que é o jacobiano? O jacobiano
quando eu estou mudando. Olha só, isso aqui é só uma notação. Isso aqui significa o jacobiano de quando eu passo das coordenadas x, y e z para as coordenadas ρ, φ e θ. Isso aqui é o determinante de uma matriz 3×3. Quem são os componentes dessa matriz? Na primeira linha, eu vou colocar a derivada parcial de x em relação a ρ, x em relação a φ e x em relação a θ. Então, vai ficar a derivada de x em relação a ρ, derivada de x em relação a φ, derivada de x em relação a θ. A mesma coisa eu vou fazer nas outras linhas, só que aqui na segunda linha com relação com y e aqui com relação a z. Então, derivada de y em relação a ρ, derivada de y em relação a φ, derivada de y em relação a θ. E com z a mesma coisa, né? Derivada de z em relação a ρ, derivada de z em relação a φ, derivada de z em relação a θ. Bom, agora sim, vou continuar aqui no outro quadro. Então, quem vai ser o nosso jacobiano? Olha só, gente. Vamos começar a derivar, né? Bom, aqui, ó, eu vou derivar x em relação a ρ. Então, olhe para cá, ó, derivando essa função em relação a ρ, claro que isso aqui vai permanecer como se fosse uma constante, e a derivada disso aqui é 1. Então, vai ficar cosseno de θ, seno φ. Então, vou escrever cosseno θ, seno φ. Agora, eu vou derivar essa mesma expressão, que é o x, só que em relação a φ. Então, aqui, ó, a derivada do seno é cosseno. Isso aqui se repete e aqui vai ficar cosseno de φ. Então, eu coloco ρ, cosseno θ, cosseno φ. Aqui eu derivei. Por último, eu vou derivar x em relação a θ. Então, ó, onde está o θ? Está bem aqui. O derivado do cosseno é menos seno. Vai ficar menos ρ, seno de θ, seno φ. Menos ρ, seno θ, seno φ. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros, né? Então, com y, ó, com y eu vou derivar em relação a ρ. Vai ficar só o seno e o seno aqui. Então, seno θ, seno φ. Agora eu vou derivar em relação a φ. Então, a derivada aqui é cosseno. Então, vai ficar ρ, seno θ, cosseno φ. Por último, derivar em relação a θ. Então, vai ficar ρ, aí aqui eu derivo cosseno θ, e aqui eu vou repetir, seno φ. Agora, com relação a z. Z é o mais simples. Porque aqui, ó, vou derivar z em relação a ρ, vai ficar só o cosseno. Vou derivar em relação a φ, vai ficar menos ρ, seno. E quando eu derivar em relação a θ, isso aqui vai dar 0, porque não aparece θ aqui. Então, aqui vai ficar só cosseno φ. Aqui vai ficar menos ρ, seno φ. E por último, aqui vai ficar 0, porque z não depende de θ. Obtive essa matriz. Vou calcular o determinante agora para ela. Vocês percebem que está ficando bem divertido, né? Isso aqui, gente, é para quando vocês estiverem em casa, vocês querem se divertir, ó, você vai calcular o jacobiano desse sistema de coordenadas. Aqui, ó, vou repetir as duas primeiras colunas. Só para depois a gente calcular o determinante. Então, só vou repetir, vai ficar cosseno θ, seno φ, e aqui ρ, cosseno θ, cosseno φ. Agora, aqui embaixo também, né? Seno θ, seno φ. Aqui, ρ, seno θ, seno φ. E aqui embaixo, cosseno φ, menos ρ, seno φ. Tá, agora a gente vai multiplicar de baixo para cima, sem mudar o sinal. Aqui, ó, assim.
Eu já vou escrevendo o resultado aqui embaixo. Nosso jacobiano. Nesse caso, ó, aqui no primeiro já vai zerar, né? Porque vai ficar esse vezes zero. Então não vou escrever nada. Agora no segundo, vai ser isso, vezes isso, vezes isso. Então, nesses três aqui, eu tenho o ρ, aparece duas vezes, tá? Fica ρ ao quadrado. Aí, o cosseno θ aparece uma vez, duas vezes, só duas vezes. Fica cosseno ao quadrado de θ. O cosseno φ aparece uma vez, duas vezes. Então, vou colocar cosseno ao quadrado de φ. E o seno φ aparece uma única vez. Vou escrever aqui, seno φ. Agora, aqui no terceiro. Ó, já perceba que menos com menos vai dar mais. Então, o sinal não vai mudar, vai continuar sendo positivo. Aí aqui, o ρ aparece uma vez, duas vezes. Vou colocar ρ ao quadrado. O seno θ aparece uma vez, duas vezes. Vou colocar seno ao quadrado. E o seno φ aparece uma, duas, três. Vou colocar seno ao cubo de φ. Pronto, agora eu vou multiplicar de baixo para cima, mudando o sinal. Aqui, gente, vou multiplicar esse vezes esse vezes esse. Aqui tem um sinal de negativo, só um sinal de negativo. Mas pela fórmula, eu vou ter que trocar o sinal. Então, aqui vai ficar positivo no final. Então, mais, vou colocar aqui embaixo já, mais. Aí aqui, o ρ aparece duas vezes, vou colocar ρ ao quadrado. O seno θ aparece duas vezes, então vou colocar seno ao quadrado de θ. E o cosseno φ aparece duas vezes, vou colocar cosseno ao quadrado de φ. Quem mais aparece? O seno φ aparece uma vez. Então, escreva aqui seno φ. Agora, esse daqui, essa diagonal. Então, de novo, só tem uma vez sinal de negativo, uma vez, só que aqui vai trocar o sinal, então vai ficar mais. Aí, ρ aparece duas vezes, vou colocar ρ ao quadrado. O cosseno θ aparece uma vez, duas vezes, vou colocar cosseno ao quadrado de θ. E o seno φ aparece uma, duas, três. Então, seno ao cubo de φ. Para finalizar, teria esse daqui, só que como é zero, então vai zerar e eu vou ficar com esses quatro termos. Agora, de propósito, ó, eu coloquei nessa configuração. Por quê? A gente vai somar esses termos agora. Mas como que a gente vai somar? Olha para esse primeiro aqui e para esse que está embaixo dele. Nota que entre esses dois aqui, eles têm muitas semelhanças. Por exemplo, os dois têm ρ ao quadrado. Então, já é uma coisa que eu poderia colocar em evidência. Além disso, os dois têm cosseno ao quadrado de φ, os dois. E os dois têm seno de φ. Então, a única diferença entre eles é o θ, porque aqui é cosseno ao quadrado e aqui é seno ao quadrado. Então, essa daqui ó, é a única diferença. O resto é igual. Aqui é a mesma coisa no segundo. Ó. Repara aqui no segundo que eu tenho ρ ao quadrado em cima e embaixo, eu tenho seno ao cubo de φ em cima e embaixo, e a única diferença é aqui. Ó. Aqui eu tenho seno ao quadrado de θ e aqui eu tenho cosseno ao quadrado de θ. Então, aqui é a única diferença. Então, o que vocês acham que vai acontecer quando eu somar esse termo aqui com esse termo aqui? Primeiro, os que se repetem eu vou colocar em evidência e dentro do parêntese vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a quanto? Que é igual a 1. Então, só vai ficar os termos que eu coloquei em evidência. A mesma coisa aqui. Quando eu somar esses dois, eu coloco os termos em evidência. Dentro do parênteses vai ficar esse mais esse, que é a identidade fundamental, que vai dar igual a 1, e só vai sobrar para mim os termos em evidência. Então, com isso, dada a explicação, o que vai sobrar aqui para a gente? Eu sei que nesse momento você já está ficando triste, desanimando, né? Por quê? Porque você imaginava que o jacobiano ia ser tudo isso, e você estava feliz com isso, né, de ter colocado isso. Mas agora você está percebendo que a gente vai diminuir cada vez mais esse termo. Não vai ser assim, infelizmente, vai ser menor. Então, aqui, colocando os termos em evidência, vai ficar ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ e seno φ. Foram os termos que sobraram. Agora, entre esses aqui, sobrou só ρ ao quadrado e seno ao cubo. Então, vou escrever assim, ó, ρ ao quadrado.
Ao invés de eu escrever seno ao cubo, eu vou escrever seno ao quadrado de φ, seno φ. Que é a mesma coisa, tá, gente? Seno ao cubo, só deixei assim, vocês já vão entender por quê. Então, só restaram para a gente aqui esses dois termos. Só que esses dois eu posso somar também, porque eu posso colocar alguns termos em evidência. Porque perceba que nos dois eu tenho ρ ao quadrado, nos dois, e nos dois eu tenho seno φ. A única diferença entre eles é que o primeiro tem cosseno ao quadrado de φ e o segundo tem seno ao quadrado de φ. É a única diferença. Então, eu vou destacar aqui a minha única diferença. Vou até fazer de outra cor. Minha única diferença está aqui. Então, quando eu colocar os termos em evidência, vai sobrar os termos vezes, parêntese, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que vai dar de novo igual a 1. E no final, o nosso jacobiano vai ser somente, né, para a tristeza das pessoas, vai ser só ρ ao quadrado seno φ. Tá? Então, apesar de que parecia que ia ser algo assim, enfim, que ia ter mais termos, né? Mas no final não, só foi ρ ao quadrado vezes seno φ. Então, esse que vai ser o jacobiano que nós vamos utilizar nas coordenadas esféricas durante uma integral tripla. Tudo bem? Deu para entender? Deu para... professor, esqueci qual era o jacobiano, né? Não tem problema, não tem problema. Você consegue demonstrar facilmente aqui, né? E consegue chegar aqui no ρ ao quadrado vezes seno φ. Porque o passo a passo você já sabe, é só ter um cuidado e depois, pronto, cheguei. Bom, então agora a gente vai começar a resolver algumas integrais triplas. Então, vamos voltar aqui para o slide. Isso que a gente fez agora era o terceiro exercício, tá? Vai aparecer para vocês, determine o jacobiano para as coordenadas esféricas, a gente já determinou. Então, agora como é que eu calculo usando esse jacobiano? Então, se você tem uma integral, e nessa integral você está usando as coordenadas retangulares, e você quer, por algum motivo, transformar em coordenadas esféricas, o que você vai fazer? Onde tiver, além de você colocar os limites de integração, agora para esféricas, além disso, onde tiver x, você vai escrever ρ seno φ cosseno θ. Onde tiver y, você vai escrever ρ seno φ seno θ. E onde tiver z, você vai escrever ρ cosseno φ. Além disso, depois que você substituir todo mundo, você ainda vai ter que multiplicar isso pelo jacobiano, que agora é ρ ao quadrado vezes seno φ. Então, vamos praticar, né? Então, o primeiro exercício. Olha só, para simplesmente calcular essa integral, e ele nos deu uma região. Tá, então, vamos fazer, isso daí não vai ter tanta dificuldade. Eu vou fazer aqui mesmo. Pelo menos nessa daí ele já deu a integral. A gente só vai ter que verificar qual é essa região. A nossa integral, essa integral tripla, da função e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. E a nossa região B são os pontos no espaço tais que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor ou igual que 1. Então, vamos fazer essa questão aqui. Olha só, gente. De propósito, eu já deixei a minha figura aqui, né? Por quê? Porque numa questão de integral, a primeira coisa que você vai fazer é tentar enxergar quem é a sua região. Só que a sua região é essa daqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual que 1. Se isso aqui fosse uma igualdade, você já sabe que isso aqui seria uma esfera de centro na origem, raio 1. Só que aqui é menor ou igual. Então, não é apenas os pontos que estão na esfera, mas os pontos que estão dentro da esfera. Então, nossa região seria não somente aqui a esfera, né, mas todo mundo que está aqui dentro. Então, essa seria a nossa
região. Ok, descobri qual é a minha região, agora eu vou ter que escolher qual tipo de coordenadas eu ia ter que usar. Se essa região é uma esfera, você não vai pensar duas vezes. Você vai pensar, vou usar coordenadas esféricas. Então, toda vez que você tiver uma esfera ou um pedaço de uma esfera, seria muito mais interessante para você usar esse tipo de coordenadas. Ou então, de uma forma geral, gente, você vai usar esse tipo de coordenadas quando o seu objeto tem uma simetria em relação à origem. Então, em geral, você vai usar nessas situações. Então, claro que a esfera ela tem essa simetria em relação à origem, então, por isso mesmo, vou usar as coordenadas esféricas para ela, tá? Nesse caso aí, vamos lá. O ρ, ele estaria entre o Q e o Q, gente. Ou seja, a minha distância, ela começa em 0, a origem faz parte da minha figura? Faz. Ela começa em 0 e vai até quanto? Até 1. Né? O raio da esfera é 1, então até 1. Então, o ρ vai de 0 a 1. O φ, ele vai de quanto a quanto? O φ está de quanto a quanto? Olha só, vamos fazer aqui do lado. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu quisesse desenhar essa esfera. Aliás, eu já vou dar a resposta para vocês, mas eu já vou falar. O φ está indo de 0 a π. E o θ, ele vai de 0 até 2π. Ou seja, para você desenhar essa esfera, você vai precisar que tanto o φ quanto o θ eles tenham essas variações aí. Por quê? Imagina que você quer desenhar aqui uma esfera. Imagina que aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Só troquei aqui os eixos só para ficar mais fácil a gente enxergar. Mas olha só, ele está me dizendo que o ρ ele vai de 0 a 1. Então, eu sempre vou começar no eixo Z positivo. Então, começando em cima do eixo Z positivo, vou marcar os pontos de 0 a 1. Então, aqui, ó, em cima do eixo Z positivo, eu vou marcar todos os pontos entre 0 e 1, a distância. Está aqui, ó. Digamos que eu cheguei bem aqui. Então, até agora, quando eu apliquei a minha primeira desigualdade aqui, eu obtive até agora só uma reta. Agora, o que eu vou fazer? Aqui pelo φ, que vai de 0 a π, eu vou rotacionar esse pedaço, que está bem aqui, eu vou rotacionar ele de 0 até chegar em π, ou seja, até chegar no sentido negativo de z. Quando eu fizer isso, então, a minha figura vai ficar assim, ó. O meu eixo x está aqui, então a minha figura vai ficar assim. Tá? Ou seja, eu trouxe esse pedaço aqui de segmento, eu trouxe ele aqui para baixo. Então, o que eu formei aqui? Eu formei um semidisco. Quando eu apliquei ali os meus limites de φ. Agora só está faltando o quê? Eu rotacionar em θ. Quando eu rotacionar esse semidisco 360 graus, eu vou formar o quê? A minha esfera. Tá? Então, depois que eu rotacionar isso daí, ó, depois que eu rotacionar essa figura, claro que eu vou obter aqui a esfera. Tá? Deu para entender, gente, o raciocínio? Então, é assim que a gente está formando. Diga se tem uma pergunta. É porque, na verdade, aqui eu só estou colocando, digamos assim, eu ia falar, eu deveria colocar o y para lá. É isso que eu deveria colocar. Só que eu não coloquei só para não, enfim, só para não, talvez não trazer uma confusão. Mas a sua observação foi muito boa, porque ela foi criteriosa. Então, se eu fosse criterioso mesmo, eu tinha que colocar esse eixo y para lá. Porque a rotação ela tem que ser nesse sentido mesmo. Eu só coloquei para talvez fazer um entendimento mais fácil, mas como você observou, né? Sim, criteriosamente estaria equivocado a fazer isso daqui. Tanto que eu troquei o eixo x aqui, porque ficaria mais didático da gente visualizar o desenho. Mas é isso mesmo, o sentido ele deveria ser para lá. O meu eixo z deveria ser para lá, e eu deveria girar nesse sentido aqui. Mas como é a forma a mesma figura, por isso que eu deixei dessa forma. Mas foi muito bem observado. Tá? Ok, gente, então, já formamos a nossa figura, então a gente vai seguir, né, esse raciocínio toda vez para usar os ângulos e nossa distância. Mas antes da gente resolver, eu só queria fazer mais uma observação nessa questão. Talvez, né, você deveria pensar assim, e se eu quisesse resolver por coordenadas retangulares, eu ia conseguir?
Ia conseguir. Como é que ficaria, né? Vamos ver, vamos visualizar como é que ficaria. Ó, vou apagar aqui. A esfera já está ali mesmo. Como é que seria... Aliás, eu tenho duas observações para fazer, além dessa. Como é que seria em coordenadas retangulares para fazer essa figura aqui. Se você fosse querer fazer coordenadas retangulares, olha só, gente. A equação da esfera, quando você isola o z na equação da esfera, você obtém isso aqui. Z igual a mais ou menos raiz, nesse caso, raiz é 1 menos x quadrado, menos y quadrado. Você obtém isso daqui. Então, você obtém a semi-esfera de cima e a semi-esfera de baixo. Então, nesse caso, o meu z, ele estaria entre menos a raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado e mais a raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado. O z, esses seriam as limitações para z. Para y, já para o y, as limitações, claro, aqui olhando para a projeção daí no plano xy, você ia ter um disco. Então, o seu y ia estar entre menos 1 raiz de 1 menos x quadrado e a raiz de 1 menos x quadrado. Por fim, o x ia estar entre menos 1 e 1. Então, bom, já deu para perceber, né, que na hora que você fosse montar uma integral com essas limitações aqui, provavelmente você ia desistir. Ou não. De repente você queria se divertir um pouco, né? Então você poderia tranquilamente até o final. Então no fundo, você poderia resolver por coordenadas retangulares sem problema nenhum, mas você ia ter muito mais trabalho numa situação dessa. Então nós não vamos fazer isso. Então, ó, é muito melhor trabalhar com isso daqui, gente. Olha só, todos os três estão entre constantes aqui, todos, do que trabalhar com esse daqui, né? Uma região com essas limitações. E é claro, uma última observação que eu queria fazer antes de resolver a integral é que perceba que as três coordenadas aqui desse sistema, elas estão entre constantes. Então, é como se eu deixasse de calcular uma integral em uma esfera para calcular em uma caixa retangular. Se eu fosse fazer, ó, porque aqui os eixos são x, y e z. Mas se eu fosse colocar aqui os eixos, deixa eu fazer aqui do lado, se eu fosse colocar os eixos como sendo φ, θ e ρ, tanto faz aqui a ordem, e se eu fosse colocar essas limitações aqui, o meu desenho não ia ser uma esfera. O desenho já ia ser uma caixa retangular. Tá? Então, é como se eu estivesse trocando essa esfera aqui por uma caixa retangular, o que fica muito mais fácil para mim na hora de calcular a minha integral. Aí, claro, como eu sempre digo, você vai dizer, professor, mas uma esfera não é a mesma coisa que uma caixa retangular. De fato, não é. Tem muita coisa diferente aí. Mas por isso que você usa o jacobiano para corrigir e você ainda obter o mesmo resultado. Bom, então, agora sim, vamos resolver como é que vai ficar a integral. Bom, a minha integral final vai ficar assim, ó. Primeiro que eu vou colocar os limites de integração que eu obtive aqui. Então, aqui, ρ de 0 a 1, φ de 0 a π, θ de 0 a 2π. Aqui na minha função já não pode mais aparecer x, y e z. Vai ter que aparecer ρ, φ e θ. Mas você pode fazer de dois jeitos. Ou você ia substituir logo x pelo que ele é lá, y, z, só que ia dar muito trabalho. Nesse caso aqui, eu já vou usar aquela outra condição. Eu já sei que esses três juntos aqui é simplesmente ρ ao quadrado, que é o que aparece bem aqui, ó. Ρ ao quadrado. Então, eu vou substituir tudo isso aqui apenas por esse ρ ao quadrado. Então, vai ficar e elevado a ρ ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Pronto. Ó, aqui eu já substituí todo mundo que eu precisava. Só que eu não posso esquecer o jacobiano. Então, vezes o jacobiano, que é ρ ao quadrado seno φ. Depois vai vir dρ, né? Aqui tanto faz a ordem, porque é uma caixa retangular, mas eu coloquei assim, dρ, dφ, dθ. Como aqui é uma caixa retangular, gente, e perceba que essa função aqui, ó, tem uma função que só depende de ρ, vezes uma função que só depende de φ, então já vou separar em três integrais unidimensionais.
Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a π seno φ dφ e integral de 0 a 1. Aí aqui, ó, eu tenho ρ elevado a 2 elevado a 3 sobre 2. Quando você tem uma base lá, aí você tem um expoente elevado a outro expoente, aquela propriedade diz o seguinte, que você multiplica os expoentes. Então, multiplicando 2 vezes 3 sobre 2, eu posso simplificar, e vai ficar só e elevado a ρ ao cubo. E aqui embaixo, ρ ao quadrado dρ. Agora, eu vou resolver essas três. A primeira, não vou nem pensar muito, né? Dá 2π, porque aqui vai ficar θ de 0 a 2π, isso aqui é 2π. Então, vou colocar aqui 2π. A segunda, integral do seno, é menos cosseno. Esse menos eu vou colocar aqui na frente. Ó. Menos, aí o 2π que já estava antes, cosseno φ, aí eu vou ter que aplicar de 0 a π. Nesse daqui, ó, repare que aqui no expoente do número de Euler eu tenho ρ ao cubo e aqui eu tenho ρ ao quadrado. Então, seria muito interessante para mim que a derivada desse já estivesse aqui. A derivada dele é 3ρ ao quadrado, 3 vezes ρ ao quadrado. Eu não tenho 3 ainda, mas eu posso multiplicar por 3 e dividir por 3. Então, ó, vai ficar integral de 0 a 1 e elevado a ρ ao cubo vezes 3ρ ao quadrado dρ. Como eu multipliquei por 3, eu vou ter que dividir por 3. Só que essa divisão por 3, como é uma constante, já coloco aqui fora. Vou colocar aqui, ó, 2π dividido para 3, vezes isso aqui, vezes isso daqui. Então, a mesma coisa, não mudei em nada. Tá, agora o que eu posso fazer aqui? Vamos lá. Isso aqui vai ser menos 2π sobre 3. No lugar aqui do φ, eu vou colocar π, cosseno de π é menos 1. Aí depois, menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1. E aqui, gente, eu vou fazer uma substituição. Vou colocar aqui em cima a substituição que eu vou fazer. U eu vou chamar de ρ ao cubo. Então, o meu du vai ser 3ρ ao quadrado dρ. Então, vai ficar integral e elevado a u, que é o que eu estou chamando. E todo esse pessoal aqui, ó, vai virar só du. Faltam os limites aqui de integração. Se ρ é 0, u é 0. Se ρ é 1, u é 1 também. Então, os limites acabaram não mudando nesse caso. Então, ficou assim. Gente, menos 1 com menos 1 é menos 2. Menos 2 com menos 2 é 4, positivo. Então, aqui vai ficar 4/3 de π. A integral de e elevado a u é e elevado a u. Falta eu aplicar de 0 a 1. Então, resposta final, 4/3 de π, vezes, aqui vai ficar e elevado a 1, menos e elevado a 0, que é 1. Então, essa daqui é a nossa resposta final. 4/3 de π vezes e menos 1. Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, perceba que ficou muito mais fácil, né, resolver esse problema usando coordenadas esféricas do que se você fosse realmente fazer com as retangulares. Acho que a gente ia resolver usar os 3 quadros aqui, apesar de mais quadros, se a gente fosse resolver de outro jeito. Vamos para a próxima questão. Olha só, calcule agora essa integral tripla, né, integrando esse daí. Só que a nossa região é uma região limitada por essas duas equações. Aí ele já nos dá o spoiler, ele já diz que as equações são esferas, né? Nem precisava, porque você mesmo, você olhava, você já saberia que era uma esfera. Então, claro, você tem duas esferas aqui, elas têm o mesmo centro, sim ou não? Sim, né? O centro delas é qual? É a origem. Agora, o raio delas que é diferente. Muito bem. Então, o Jorge está falando aqui de coroa circular, só que no caso do 3D, né? Ela rotacionada, mas é isso mesmo. Então, você tem uma esfera de raio 2 e uma outra esfera de raio 3. É claro que essas duas esferas vão me dar uma região. E essa região é como se fosse um pedaço aí de dentro de uma esfera. Vamos visualizar melhor. Vou colocar logo no GeoGebra aqui para a gente ver. Então, olha só.
Vou colocar aqui nossa primeira esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Essa é a nossa primeira esfera de raio 2. Vou mudar a cor dela, só para não ficar a mesma cor as duas. Deixa eu colocar aqui uma cor azul. Pronto. Agora eu vou colocar outra esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Então a região que está fora da esfera azul e dentro da esfera vermelha, na interseção dessas regiões, é a região que nós queremos calcular. Nesse caso, gente, o ρ, claro que eu vou usar coordenadas esféricas. O ρ, ele começa em 0 na origem? Não, ele não começa na origem, né? Essa parte de dentro aqui da esfera azul, ela não faz parte da nossa região. Então, o ρ ele não começa em 0, ele começa em quanto? Ele começa em 2. Ele só vai começar em 2, né? Ou seja, a região ela começa bem aqui em cima da esfera azul. E na esfera azul, o ρ é sempre 2. Então, ele começa em 2 e ele termina em que valor? Ele termina em 3. Porque qual é a equação da esfera azul? Não é ρ igual a 2? Qual é a equação da esfera vermelha? Não é ρ igual a 3? Então, o ρ está indo de 2 até 3. E o φ? Olha, o Jorge está perguntando se a gente podia fazer duas integrais diferentes, né? Assim, dois problemas. No caso, faz só com a integral da esfera maior, depois subtrair só da integral da esfera menor. Nesse caso, Jorge, assim, a gente só vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque apesar de ser algo fácil da gente conceber, mas não é tão trivial assim. Eu teria que demonstrar algumas coisas para vocês, porque não esquece que isso aqui não é... A gente não está calculando simplesmente o volume. Se fosse simplesmente o volume, ok. O volume ia ficar... O que é esse volume que a gente quer calcular? É o volume da esfera vermelha, mas o volume da esfera azul. Isso caberia perfeitamente. Agora, não é necessariamente isso. A gente quer calcular uma integral, onde o integrando é uma função, tá? E a região que é essa. Então, matematicamente, pode dar certo, mas eu teria que provar para ti. Eu teria que provar que calculando esta integral, com o mesmo integrando da esfera vermelha, menos a integral com o mesmo integrando da esfera azul, teria que dar o mesmo resultado. Tanto que, apesar de ser trivial, eu nem saberia te dizer agora exatamente se isso é verdade ou não. Porque a matemática é assim, mesmo que algo parece trivial, mas a gente não pode dizer logo sim ou não. Eu teria que, talvez, fazer algumas demonstrações aqui para vocês. Talvez não seja difícil, na verdade, fazer isso daí que você está pedindo. Mas não poderia dar uma resposta tão direta. Para uma pergunta excelente, realmente vai ter que pensar mais um pouco e fazer algumas demonstrações. Tá bom? Mas por isso que aqui agora a gente vai acabar usando direto, né? A gente vai fazer mesmo o ρ de 2 a 3. O que não é problema, porque acaba que a gente vai usar uma única integral e não vai dar tanto trabalho assim para a gente, né? Nesse caso. Mas daqui a pouco eu vou ver isso, vou ficar pensando nisso. Vou ver se vai dar. Na verdade, sabe qual é o problema, Jorge? É que mesmo que dê certo para esse exemplo, eu ia ter que te demonstrar no geral, entendeu? Então, enfim, vai ficar na curiosidade por enquanto. Vamos lá, então, nosso problema. Vamos para nosso problema. Opa, passei, é esse daqui. Tá, então, eu vou escrever aqui nossos dados. Nesse caso, acho que eu vou logo fazer a tua pergunta, viu, Jorge? É que às vezes eu fico pensando... Deixa eu logo fazer essa pergunta do Jorge. Vamos lá. Vamos dizer então que eu tenho uma caixa retangular aqui. Bom, vamos aqui para o quadro rapidamente, só para a gente responder aqui essa pergunta.
Vamos lá. Bom, aqui, o que eu estou supondo aqui, Jorge? Eu estou pegando uma função geral, tá? O meu ρ, já coloquei o exemplo lá de 2 a 3, poderia colocar de outra forma, mas já coloquei assim. E o θ e o φ eu estou colocando aqui entre constantes, no geral. Bom, o que eu poderia fazer aqui? Deixa eu pensar. A nossa dúvida é se isso seria igual a isso daqui, né? Ou seja, se eu calculo a integral de 0 a 3, e subtraio da integral de a até b, c até d, integral de 0 até 2, se isso ia me dar o mesmo resultado. Θ e φ, d ρ, dθ, dφ. Bom, nesse caso, o que eu posso fazer aqui? Eu posso inverter aqui o sinal, colocar de 2 a 0. É isso que eu vou fazer. Eu vou inverter o sinal aqui de 2 a 0. Tá? Até aqui, o que eu estou fazendo, Jorge? Isso aqui é o nosso problema. Tá? Isso aqui é o que você propôs. Ou seja, você propôs a gente integrar a mesma coisa, mesmo integrando, só que começando a integrar de 0 a 3 em ρ, depois subtrair da mesma integral, só que de 0 a 2. Foi isso que a gente propôs. Mas perceba que o φ e o θ, eles não mudam. O intervalo deles é o mesmo e o integrando é o mesmo. Então, olha só o que eu vou fazer. Aqui, eu vou inverter os limites. O 2 vem para cá e o 0 vem para cá. Se eu faço isso, aqui eu mudo o sinal, vai ficar positivo. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Vai ficar integral de a até b, integral de c até d, integral de 2 até 0, né? Aqui a minha função, dρ, θ, dφ. Mas essa integral aqui que eu não mexi. Integral de a até b, integral de c até d, integral de 0 a 3. E a função aqui. Fazendo aqui rapidamente, Jorge. Aí aqui, ó, agora eu só faço aplicar a propriedade, né? Porque aqui eu coloco a minha integral, ela é um operador linear, então eu posso juntar isso aqui numa integral só, e olha só, aqui o intervalo é de 2 a 0 e aqui de 0 a 3. Então isso aqui volta para cá, 2 a 3. Então, a priori, sim, a gente conseguiria fazer usando esse outro raciocínio. Interessante, gostei. Tá, eu nem ia poder dizer que eu tinha respondido na próxima aula, né? Então, por isso que eu tinha que fazer logo aqui a resposta. Mas tá. Então é isso, vamos aqui para o nosso exercício agora. Vamos voltar para o nosso slide. E ó, nossa integral é essa, então deixa eu logo anotar aqui. Vou ter que apagar aqui, Jorge. Nesse caso, eu vou ter integral tripla sobre uma região, e a minha função é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Bom, a esfera a gente já sabe, né? Acho que eu nem vou colocar de novo aqui. Tá bom, só quero a função agora. As esferas você já sabe. A esfera sendo na origem de raio 2, a esfera sendo na origem de raio 3. Então, a gente também já percebeu, vamos aqui para o quadro agora, que o ρ ele está entre 2 e 3, se eu mostrar lá no GeoGebra para vocês. O φ ele está entre 0 e π, e o θ está entre 0 e 2π. Como é que dá para obter essa região? Olha só. Se eu fosse fazer aqui eixo Z, eixo X, eixo Y. Se eu fosse fazer aquele desenho lá, o que eu ia ter que pegar? Primeiro eu ia ter que pegar a distância ρ de 2 a 3, ou seja, eu não ia começar em 0, ia começar no pedaço de 2 a 3, aqui no eixo Z positivo. Então, nesse caso, eu ia ter um pedaço bem aqui, ó, entre 2 e 3, mais ou menos. Esse que eu estou fazendo de amarelo.
Isso é usar essa limitação. Estou indo de 2 a 3. Eu teria um pedacinho assim. Depois eu ia rotacionar conforme φ. De 0 a π, esse pedaço aqui, esse segmento de reta. Quando eu fizesse isso, eu obter uma figura, tá aqui, né? A coroa circular. Depois, para finalizar aqui a nossa figura, bastava que eu rotacionar entre 0 e 2π. E aí eu vou obter aquela figura lá que a gente já viu no GeoGebra. Tá, então como é que vai ficar a minha integral no final das contas? A minha integral vai ser integral ρ vai de 2 até 3, φ de 0 a π e o θ de 0 a 2π. Aqui, gente, ó, o meu integrando é raiz disso daqui. Só que vocês concordam comigo que toda essa raiz é só ρ, porque ρ ao quadrado é o que está dentro da raiz. Então, só a raiz ali é ρ. Então, vai ficar ρ vezes o jacobiano, que é ρ ao quadrado seno φ. E aí vai vir dρ, dφ, dθ. Eu estou numa caixa retangular, de novo, então eu já vou separar em 3 integrais, porque eu tenho uma função que só depende de ρ, uma função que só depende de φ. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π dθ, nem aparece θ aqui, integral de 0 a π seno φ, integral de 2 a 3 ρ ao cubo. Agora é só resolver cada uma dessas. Resolvendo essa, vai ficar 2π. Resolvendo essa de novo, vai ficar menos, vou colocar menos aqui, cosseno φ de 0 a π. E aqui vai ficar ρ a quarta dividido para 4. De 2 até 3. Aí tá. Aqui, isso daqui vai ficar cosseno de π, que é menos 1. Menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2, que nem foi ainda agora, né? Então, a gente já sabe que aqui dá menos 2. Menos 2 com menos 2 vai dar 4 positivo. Então, isso aqui é 4π vezes... Aí aqui, no lugar do ρ, vou colocar 3. Ficar 3 elevado a 4. Menos, no lugar do ρ, vou colocar 2. 2 elevado a 4. Tudo isso dividido para 4. E é claro que eu já vou simplificar. Esse 4 vai ficar só isso aqui. Aí agora, gente, falta pouco, né? O que falta aqui? Sobrou só o π. Aqui, 3 a quarta é 9 vezes 9, 81. Então, vai ficar 81 menos 2 a quarta é 16 vezes π. Então, isso aqui vai dar 65π. Essa é a nossa resposta final. Então, pronto. Depois que a gente já montou a nossa integral ali, né? Que a gente percebeu que dá para fazer com as esféricas, a gente conseguiu obter a resposta facilmente. Última questão. Opa, tem uma pergunta? Diga. Pode. Na prova você pode só fazer... a não ser que, claro, se eu pedir desenhe a região, claro que você vai ter que me dar a região completa, né? Agora, se eu não pedir isso, você pode só usar mesmo esse esboço e já subentender que vai rotacionar sem problema nenhum. Última questão. Terceira, essa daí, ó. Calcule o volume do sólido que fica acima... Ó, de novo, ele dá spoiler. Não é para ele dar spoiler, né? É para ele dar só das equações. Então, bora dizer... Finge que não está essa palavra aqui, ó. Corta essa palavra aqui. Calcule o volume do sólido que fica acima dessa equação, né? Acima da superfície e abaixo dessa superfície aqui. Tá? Então, imagina que não está nada escrito aí o que são essas superfícies. A gente vai descobrir agora. Bom, terceiro exercício.
ele quer o volume de uma região bom, ele me dá duas equações. Então tá, gente, vamos fingir que ele não disse que são essas superfícies, vamos dizer que a gente ainda ia descobrir qual era a superfície. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tentar identificar quais são essas superfícies. No primeiro caso, esse aqui é mais direto para a gente, ó, porque aqui o z está em função de x e y. Então, isso aí você já sabe o que é, porque a gente já fez o gráfico disso daqui. Isso daqui é o quê? É um cone invertido. Caso você tenha dúvida, você pode fazer as curvas de nível, você pode fazer a interseção com o plano XZ, YZ e tudo mais. Mas isso daqui é um cone. E só a parte positiva, ou seja, a parte que está acima do plano XY. Então, já sabendo o gráfico desta figura, você vem e desenha aqui um cone. Então, essa equação me dá esta superfície. Pronto. E essa daqui? Bom, pelo lado esquerdo dela, isso me lembra muito já uma esfera. Só que para ser uma esfera, o lado direito tinha que ter uma constante. Só que não tem um constante, isso aqui é z. Esse z é uma variável, então ele não tinha que estar desse lado, ele tinha que estar do outro lado. Então eu vou colocar ele para lá. Quando eu faço isso, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos z igual a zero. E para isso daqui ficar nítido que é a equação de uma esfera, eu vou completar esse quadrado aqui, ó. Ou seja, eu quero que isso daí, eu quero transformar isso aqui, ó, z menos uma constante a ao quadrado. Eu sei que isso daqui vira z quadrado menos 2 vezes a vezes z mais a ao quadrado. Então, eu quero que daqui, eu quero passar para cá, para poder ver onde é que está o centro da esfera. Agora, eu tenho que descobrir quem é esse A. Só que a minha dica está bem aqui, ó, no Z. Aqui eu tenho menos 1Z. Então, e aqui eu tenho menos 2A vezes Z. Então, o A, no caso, o que aparece aqui é o dobro de A. Tá? Ou melhor, A é a metade do que está aparecendo aqui. Se aqui aparece o número 1, então o A só pode ser metade de 1. A só pode ser meio. Então, se o meu A é meio, quem está faltando para eu completar o quadrado? Meio ao quadrado, que é 1/4. Sabendo disso, então, eu venho aqui, ó, e vou somar com 1/4. Dos dois lados, né? Não posso somar só de 1. Então, tem que somar também 0 mais 1/4. Quando eu faço isso, eu consigo completar esse quadrado aqui. Então, a minha equação vai ser x² mais y² mais... Aí aqui vai ficar z menos a, que é meio, z menos meio, ao quadrado. Igual a 1/4, só que 1/4 é meio ao quadrado. Tudo bem? Então, agora ficou mais fácil para mim, né, para eu enxergar que figura é essa. Isso aqui, de fato, é uma esfera. O centro está na origem? Não. O centro ele foi deslocado da origem. Para onde? Para a direita, para a esquerda, no sentido x, no sentido y? Não, no sentido do z. Pois é, para baixo ou para cima? Para cima, para cima. Não esqueça que aqui, ó, quando está dentro do argumento, o sentido é o contrário. Tanto que o centro está no ponto 0, 0 e meio, para poder zerar isso daqui. Então, você tem uma esfera deslocada meia unidade para cima, olhando para o eixo Z. E ela foi deslocada meia unidade e, na verdade, o raio dela também é meio. Significa, então, que ela vai tocar a origem em um único ponto, ela vai tangenciar a origem. Então, basicamente, esse desenho vai ficar assim. Você vai ter aqui uma esfera tocando aqui na nossa origem, ou seja, tocando aqui no chão. Então, essa equação representa essa esfera.
Ó, aqui em cima, esse valor aqui vale 1, tá, gente? Porque é meio mais meio, né? O raio dela é meio, então o diâmetro dela é 1. E esta equação aqui representa um cone. Beleza. Só que a nossa figura é a junção das duas. Como assim? Bom, você percebe que essas duas figuras juntas, elas formam uma região. Como assim? Ó, se eu fosse desenhar o cone, bem aqui, o cone ia estar saindo da origem. Então, o cone ele ia começar dentro da esfera, mas uma hora ele ia sair da esfera. E no momento que ele saísse, isso ia gerar uma figura para a gente, essa limitação. Por isso que ele diz na questão que a nossa figura está acima do cone e abaixo da esfera. Então, na verdade, ó, se eu fosse colocar o cone aqui, você ia perceber que isso ia gerar aqui uma figura para a gente. Ó. Então, a nossa figura é só essa parte aqui de cima. Não tem essa parte aqui e não tem essa parte aqui. Então, com isso, você consegue identificar quem é a sua figura. Ok. Achamos a nossa região. Agora, a pergunta é, beleza, e aí? Como é que eu vou integrar? Porque ele quer o volume, né? Então, o volume é a integral da função 1. Aí você pensa, bom, tem uma esfera aí envolvida, né? Então, provavelmente eu vou usar coordenadas esféricas. Tá, mas se eu vou usar coordenadas esféricas, então eu vou ter que saber as limitações para ρ, para φ e para θ. Por exemplo, para ρ, que é o nosso raio, eu sei que começa na origem aqui. O ρ começa em 0. Mas ele termina onde? Porque ó, se eu for só nesse sentido aqui, sentido do eixo Z, o ρ ia começar em 0 e terminar em 1. Mas se eu fosse usar outro sentido, o ρ ia terminar em 0 e poderia terminar em meio. Ou começar em 0 e terminar em 0,75. Enfim, eu não sei. Então, eu tenho que descobrir qual é a limitação para ρ, nesse caso. Como é que eu vou descobrir? Eu vou usar as mesmas equações que ele me deu. Só que perceba que a equação do cone e a equação da esfera, elas estão escritas em coordenadas retangulares. Então, seria interessante para mim, ficaria muito mais fácil para eu enxergar, se essas duas superfícies estivessem sendo escritas em coordenadas esféricas. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou transformar a equação do cone e a equação da esfera para coordenadas esféricas, para eu poder conseguir enxergar as minhas limitações. Vou fazer isso aqui no quadro. Aí, depois que eu fizer isso, aí sim a gente vai conseguir enxergar melhor as limitações e a gente consegue calcular a integral. Ó, aqui eu vou passar para coordenadas esféricas, as duas equações. Vou começar pela da esfera. A da esfera é x² mais y² mais z² igual a z. Eu quero transformar isso aqui para esféricas. O que eu faço? Bom, primeiro que eu posso transformar todo esse pessoal aqui, ó, x² mais y² mais z², eu transformo para ρ². Transformando para ρ² vai ficar ρ² igual. E o z, eu sei que é ρ cosseno φ. Então, com isso, ó, simplifico aqui o ρ. E eu acho que a minha equação da esfera, dessa esfera aí em particular, é ρ igual a cosseno φ. Tá? Então, essa é a equação daquela esfera que a gente desenhou em coordenadas esféricas. Então, ficou uma equação muito mais simples. Agora eu vou passar para a do cone. Então, no caso do cone, eu tinha z igual a raiz de x² mais y². O meu z, ele é ρ cosseno φ. Olha, aqui você poderia substituir, né? X por ρ, cosseno θ, seno φ, o y aqui ia me dar um trabalho. Então, para adiantar meu trabalho, eu já sei que x² mais y² é r², o r mesmo das polares. Então, aqui vai ficar raiz de r². Aqui, tirando a raiz, eu vou ter ρ cosseno φ igual a r. Só que o meu r, lembra o que foi que a gente fez aqui para ele? Lá no início da aula, r também é ρ vezes o seno de φ.
Lá no início a gente viu isso. Então, agora eu tenho isso igual a isso daqui. E aí eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que seno φ, ter seno φ dividido por cosseno φ é igual a ρ dividido para ρ. Ó, o que foi que eu fiz? Só o cosseno φ apareceu aqui, só que dividindo o seno, e esse ρ que estava aqui apareceu aqui agora dividindo o outro ρ. Claro que isso aqui vai dar 1. Seno sobre cosseno é a tangente, então vai ficar tangente de φ igual a 1. Se a tangente de φ é igual a 1, quanto é o meu φ? Meu φ é 45 graus, ou π sobre 4. Olha só que interessante, quer dizer então que a equação do cone em coordenadas esféricas é só φ igual a π sobre 4. E é verdade mesmo, porque para aquele nosso cone, né? Porque imagina que você está aqui, no eixo Z. Aí você só faz uma inclinação de 45 graus para frente. Pronto, fez. Só que o seu ângulo θ está livre. Então, agora faz um giro de 360 graus. Você vai obter o seu cone. Claro, com a distância diminuindo e aumentando o tanto quanto você queira, né? Então, vai dar justamente o cone. Então, está aqui, ó, equação da esfera, equação do cone. Então, olha só que interessante. Você concorda comigo, então? Já que esse cosseno φ representa essa minha esfera aqui, então, na verdade, o meu raio, né, o meu ρ, ele começa em 0 e ele sempre vai bater na esfera. Então, o meu ρ ele vai de 0 ao cosseno φ. Então, vou escrever isso aqui. Então, olha só, o meu ρ ele vai de 0 até cosseno φ. Tá, mas e o meu φ? Bom, olhando para cá também, a minha imagem aqui, ó, o meu φ ele começa em 0, realmente, mas ele sempre vai terminar bem aqui, ó, ele sempre vai terminar no cone. Ele não vai, a inclinação φ, ela não vai passar do cone. Não vai passar. O cone é a limitação dela. Então, o meu φ ele vai de 0 até aqui a limitação do cone, que é π sobre 4. Então, essa é a angulação máxima para ele. Então, φ ele vai de 0 até π sobre 4. Combinando essas duas, eu vou ter uma figura, como se fosse algo mais ou menos assim, né? Eu vou ter uma figura mais ou menos assim. Deixa eu fazer de outra cor. Depois, quando eu rotaciono essa figura em 360 graus, aí eu vou obter aquela figura lá que a gente já tem. Porque eu fiz isso só para justificar que o meu θ ele está entre 0 e 2π. Então, essas são as nossas limitações. Detalhe, na hora que a gente for integrar, obrigatoriamente, o ρ vai ser, eu vou integrar ele antes do φ, porque ó, o ρ está entre uma função que depende de φ. Então, ele tem que ser integrado antes do φ, porque senão você vai errar a sua questão. Tome cuidado. Agora que eu tenho as limitações, eu consigo resolver minha integral. Inclusive, já até trouxe aqui para vocês a imagem, né? Eu já fiz ali a imagem no quadro, né? Mas está aqui a imagem também colocada no slide, ó. Então, essa é a nossa figura. Esse ângulo bem aqui, ó, é π sobre 4. Então, meu ρ vai de 0 até cosseno φ, que seria essa esfera aqui, só que o meu ângulo φ só vai de 0 até π sobre 4. Então, ele só desenha a esfera até esse ângulo π sobre 4. Por isso que fica só a metade de uma esfera aqui. E depois, eu faço um giro de 360 graus e obtenho essa figura aí que vocês estão vendo. Para finalizar essa questão, falta calcular o volume, né? Mas agora que a gente já tem as limitações, agora fica mais fácil para a gente. Bom, você já sabe que o volume ele é a integral tripla de uma região da função 1. Então, voltando aqui para o quadro, o volume seria essa integral tripla, só que eu vou passar ela para coordenadas esféricas. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4, integral de 0 até cosseno φ, da função 1, só que a função 1 vezes jacobiano. Então, vai ficar ρ ao quadrado seno φ. Aí aqui eu comecei integrando em ρ,
depois em φ, depois em θ. Então, ó, vou começar integrando em ρ. Então, aqui vai ficar ρ ao cubo sobre 3, aqui permanece. Esse sobre 3, que é constante, eu vou colocar do lado de fora da minha integral. Então, vai ficar 1/3 aqui fora. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui eu vou ter ρ ao cubo, isso de 0 até cosseno φ. Aí vezes seno φ, dφ, dθ. Claro, quando eu colocar 0 vai zerar, então só me interessa aqui o cosseno. Vai ficar cosseno ao cubo vezes seno. Vou escrever aqui embaixo. Então, o meu volume vai ser 1/3, integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui vai ficar cosseno ao cubo de φ, seno φ. Aí aqui você já percebe que nem aparece o θ. Isso aqui, ó, são só constantes, né? Isso aqui é um retângulo, quando eu viro a integral dupla. Então, eu vou separar em duas integrais. Então, vai ser 1/3, integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a π sobre 4, cosseno ao cubo de φ, seno φ, dφ. Essa primeira integral, você já sabe quanto ela é 2π, né? Então, vai ficar aqui, opa, não está certo, 2π sobre 3. E essa segunda, gente, eu vou aplicar substituição. Então, olha só, aqui eu tenho cosseno ao cubo, né? Então, eu vou chamar U de cosseno de φ. Então, meu du vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno. Seno de φ, dφ. Então, tudo isso daqui, ó, seno de φ, dφ, vai ser menos du. Então, vai ficar o menos, eu já vou colocar aqui fora, aqui o menos, integral de U ao cubo du. Né? Já que isso aqui virou U ao cubo, isso aqui tudinho virou du, só que na verdade foi menos du, por isso que eu coloquei o menos aqui na frente, coloquei do lado de fora. Só falta ajeitar aqui os intervalos. 0. Quando o φ é 0, U vai ficar cosseno de 0, que é 1. Quando o φ é π sobre 4, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, coloque a raiz de 2 sobre 2. Agora, só falta integrar isso daqui. Vai ficar U a quarta sobre 4. Então, meu volume, o meu volume vai ser igual a menos 2π sobre 3, aqui, U a quarta sobre 4. Isso de 1 até raiz de 2 sobre 2. Aqui eu já posso simplificar o 2 com esse 4. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Então, isso aqui vai ser menos π sobre 6, né? 3 vezes 2 é 6. Agora, aqui no lugar do U, eu vou colocar a raiz de 2 sobre 2, vai ficar a raiz de 2 sobre 2 elevado a 4. Raiz de 2 sobre 2 elevado a 4, menos, no lugar do U, vou colocar 1. Só que 1 a quarta é 1. Agora, só falta fazer essa conta. Então, aqui é menos π sobre 6. Aqui, raiz de 2 elevado a 4 é 4. 4 dividido 2 elevado a 4 é 16. Menos 1. Isso daqui, gente, é a mesma coisa, simplificando, que 1 quarto, né? Então, você tem 1 quarto menos 1 é menos 3 quartos. Então, isso aqui vai ser menos π sobre 6 vezes menos 3 quartos. Vou simplificar de novo aqui esse 3, vai ficar 1, com esse 6 vai ficar 2, menos com menos vai dar mais. Então, no final, eu vou ter π dividido 2 vezes 4, 8. Então, π sobre 8, unidade. Como ele não me deu unidade, né, só vou colocar aqui unidade de volume. Mas a resposta final ficou π sobre 8. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, gente, então é isso. Então, finalizamos, como já comentamos, né? Essa aqui é a nossa última aula. Então, queria
Claro, ainda vai ter prova, ainda vai ter SBPC, enfim, ainda vai ter muita coisa. Mas como é a nossa última aula aqui no auditório, então só queria agradecer a presença de vocês nesse semestre. Quero dizer que não foi um semestre fácil, né? Porque nós tivemos aí muitas situações extraordinárias, vocês sabem, né, como foi que aconteceu, mas ainda assim, por conta disso, eu sei que não foi fácil para vocês, também não foi fácil para mim, por isso eu agradeço aí a persistência de vocês chegarem aqui até o final. Bom, quero agradecer, fico muito feliz de poder passar conhecimento para vocês, e meu desejo mesmo é que vocês tenham muito sucesso, né, acadêmico, sucesso profissional, que a gente se encontre ainda no mercado de trabalho. Então é isso, obrigado, até a próxima.